Pessoal, bom dia a todos, bom dia, bom dia. Senhores, hoje nós iremos entrar em República Populista. Foi isso? Vamos fazer o seguinte. Última aula vimos era Vargas, não foi? Eu vou entrar em populismo e vou mandar uma ficha de questões com nível aqui, ó. Sobre República Velha. Se der tempo, a gente faz, certo? Mas vamos começar com República Velha. Eu tenho aula com vocês a semana toda, né? Segunda, terça, quarta e sábado a gente conclui, se Deus quiser. Beleza? Sábado pela manhã. Tem que ser pela manhã. Com Helder. Com Helder. Viu? Beleza? Vamos lá. Vamos meter bronca. Anotem. Muito bem, senhores. Vamos ver? Essa fase é a fase que antecede a ditadura militar no Brasil. Tá? Essa é a fase que antecede a ditadura. Tá? Durante o período de 1945 a 1964, temos início uma fase na República chamada de República Liberal, também chamada de República Populista, o período democrático. É a fase em que nós vamos ter governos populistas. Podemos definir populismo como uma política ambígua, onde o Estado serve como mediador. O maior representante do populismo no Brasil é Getúlio Vargas. Não só do populismo, mas também do próprio nacionalismo. Tá? Não só do populismo, mas também do nacionalismo. Então, República Liberal ou período democrático, de 1945 a 1964. O período que tem início com a redemocratização do Estado Novo. Fim do Estado Novo, com a renúncia de Getúlio em 45, assumiu o presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares. José Linhares assume, marca novas eleições, reconduzindo o Brasil ao período democrático. Senhores, desses presidentes, só 2 concluíram o mandato. Apenas 2. Foi conturbado, não foi tenso. Só 2. Eurico Gaspar Dutra e Juscelino Kubitschek. Foram os únicos que, de fato, chegaram a concluir o mandato presidencial. Eurico Gaspar Dutra e Juscelino Kubitschek. É importante situar os senhores, vou apagar aqui essa parte aqui, ó. É importante situar os senhores como é que está o mundo nesta época. Eu preciso entender a geopolítica da época para ver a relação com o Brasil. Porque esses governos, a política internacional, a política externa, vai se diferenciar. Deixa eu pegar aqui, vamos lá. Vocês vão ter o seguinte. Após a Segunda Guerra Mundial, bom dia, meu amor. O mundo vai estar o quê? Na Guerra Fria. Certo ou não? A Guerra Fria vai de 45, pós-Segunda Guerra, a 1991, onde nós temos aí a extinção da União Soviética em 91. Como vai estar o mundo? Eu tenho aqui a bipolarização. A bipolarização. De um lado, eu tenho os Estados Unidos liderando o bloco do capitalismo.
Do outro lado, eu tenho a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas liderando o socialismo. Pronto. Capitalismo versus socialismo. Um mundo que bipolarizado. Muito bem. Vamos lá. O primeiro presidente que a gente deve destacar é Eurico Gaspar Dutra. Governa de 46 a 51. O seu governo é inaugurado com uma nova Constituição, que é a Constituição de 1946, a qual foi promulgada, ou seja, aprovada por uma Assembleia Nacional Constituinte. República, federalismo, presidencialismo, regime democrático, 3 poderes, legislativo, executivo, judiciário, tudo que a gente conhece já, entende ou não? A novidade é o mandato presidencial de 5 anos, tá? 5 anos, a recriação do cargo de vice-presidente, que Getúlio tinha extinguido, tá? E adota-se a questão do sufrágio universal, com todos com direito de voto. Porém, analfabeto ainda não tinha adquirido o direito de voto, nem tampouco religiosos, nem soldados, né? Essas exceções aí, até porque o Estado é laico. Mas é a Constituição que vai estar vigorando durante o período populista no Brasil. Tá? Na economia, Dutra adotou o liberalismo econômico. O que significa? Veja, para que a balança comercial seja favorável, a exportação tem que ser maior do que a importação. Só que nesse período foi o inverso. A nossa importação era maior do que a exportação. Nós importávamos mais do que exportava, ou seja, comprava mais do que vendia. Isso favorece a um déficit na balança comercial. O Brasil comprava geladeira, comprava TV, produtos desnecessários ao consumo nacional. O povo não possuía eletricidade, não é? Máquinas fotográficas. Então, eram produtos que nós importávamos dos Estados Unidos, onde a população local, né, ou seja, o consumidor nacional, não necessitava nesse momento aí, até porque a maioria da população não tinha como ter acesso a esses produtos. Isso ocasiona um déficit na economia. Déficit este que leva o Brasil a uma inflação, recessão, desemprego. Aí é quando ele toma uma medida intervencionista. Porque o liberalismo econômico, eu não tenho uma intervenção do Estado na economia, entende? Eu não tenho uma intervenção do Estado na economia. Com o liberalismo, eu tenho essa abstenção do Estado, tá? Mas aí a política nacionalista é o contrário. O Estado interventor. Dutra, tentando apaziguar, tirar o país da crise, lança um plano. Esse plano é intervencionista. Eu vou ter o Estado intervindo na economia, que é o lançamento do Plano SALT, que ele visava investir em 4 áreas: saúde, alimentação, transporte e energia. Mas o final do seu governo será marcado por crise, uma vez que não tinha recursos para investir. Dentro do cenário da época, Guerra Fria, bipolarização, Estados Unidos, União Soviética, Dutra adota uma política de alinhamento com os Estados Unidos. Então, a política externa do governo Dutra é de alinhamento com os Estados Unidos. Daí ele rompe com os países socialistas, como União Soviética, a China, certo? A Rússia, ou melhor, União Soviética, atual Rússia, Cuba. Então ele rompe com os países o que? Socialista.
União Soviética, China, Cuba. A União Soviética hoje é Rússia, tá? Coloca o PCB na ilegalidade, o Partido Comunista Brasileiro na ilegalidade, e caça todos os políticos eleitos por este partido. Tudo isso porque adotou uma política de alinhamento com os Estados Unidos. Foi basicamente o que marcou o governo Dutra. Vamos ter novas eleições. Dutra apoia para ser o seu sucessor Getúlio Vargas. Aí Vargas agora volta à presidência, eleito democraticamente, eleito pelo voto direto, certo? O povo elege Vargas para um mandato de 5 anos. Ele não chega a concluir este mandato, tá? Veja, Getúlio é o presidente que mais tempo durou no poder. 15 anos no primeiro momento, 3 anos e meio aí. Então, 18 anos e meio. Nem o atual presidente bate Vargas. Porque, mesmo ele sendo reeleito agora, 4 mandatos democráticos, ele não consegue bater Vargas. Entendeu? Desde que tenha mente. Né? Vamos lá. O último governo Vargas, ele será marcado por uma crise, recessão, desemprego, inflação, né? Ele vai pegar do governo Dutra. E quando ele criou o BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Hoje é o BNDES, hoje eu tenho um S de social. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é um banco do governo federal. Quando Vargas criou esse banco, foi para conceder crédito aos empresários, né, para poder tirar o país da crise, gerar emprego, mas foi Getúlio que criou o BNDE. Beleza? BNDE, hoje eu tenho um BNDES que acrescenta o S de social. O outro desafio de Vargas foi em querer criar uma empresa nacional, uma estatal, para monopolizar a extração de petróleo no Brasil. Só que Getúlio vai entrar em conflito com os defensores do liberalismo econômico, que são chamados de entreguistas, aqueles que querem entregar a empresas estrangeiras. São os defensores do liberalismo econômico. Teremos, então, uma disputa entre o grupo que Getúlio representava, que é o nacionalismo. Getúlio era nacionalista, certo? Ele tinha o apoio do PTB, do movimento sindical, tinha o apoio do PCB, né? É importante chamar a atenção que lá no passado Getúlio era anticomunista. Para voltar ao poder, Getúlio agora tem o apoio dos comunistas. O próprio Luiz Carlos Prestes vai estar ao lado dele. Pronto, aí é que está a questão. Quando você é filiado a um partido, o que prevalece é a vontade do partido, não é a vontade individual. Certo? É importante destacar isso daí. Porque o próprio Vargas perdeu quem? Olga, foi deportada, Luiz Carlos Prestes, né? Através do governo Vargas, deportou Olga, grávida de Prestes, e hoje você tem o quê? Luiz Carlos Prestes ao lado de Vargas. Vê só. Mas é aquele ponto. Você tem aí a vontade do partido. Muito bem. Aí Getúlio lança uma campanha representando o nacionalismo, o qual ele representava, com o slogan: o petróleo é nosso. Né? O petróleo é nosso. Veja só. O petróleo é nosso. E com essa campanha vence o grupo nacionalista, que dá origem a uma estatal brasileira, que é a Petrobras, a maior estatal brasileira da atualidade.
criado por Getúlio Vargas, a Petrobras. Tá? Então, nesse caso, vence o grupo o qual Getúlio representava, que representava o nacionalismo, tá? E aí eu tenho a Petrobras, ok? Muito bem. Até aí tá suave. Diante da crise que o Brasil passava, nós vamos ter greves de operários, que viu o seu salário sendo desvalorizado. E, na época, Getúlio tinha nomeado como ministro do Trabalho João Goulart. João Goulart, o famoso Jango, foi ministro do Trabalho de Vargas e, com o governo Vargas, ele deu um reajuste salarial de 100% ao trabalhador. Tudo isso para tentar apaziguar, por fim às greves, acabar com essa movimentação aí social contra o governo. Para piorar a crise que o governo estava passando, nós vamos ter o famoso atentado da Rua Toneleiros. Getúlio tinha uma grande oposição ao seu governo, que era a UDN. Lembra da UDN? União Democrática Nacional, que foi criada no final do Estado Novo. E tinha como um grande líder Carlos Lacerda. Lacerda, que era um empresário, dono do jornal Tribuna da Imprensa, vai sofrer um atentado na Rua Toneleiros, que é uma rua próxima a Copacabana, no Rio de Janeiro, quando ele estava chegando em sua residência, ao lado de seu filho, e fazendo a segurança dele estava o major da Aeronáutica, Rubens Vaz. Nesse atentado, Rubens Vaz, ele vai ser atingido e vem a falecer no local. O Carlos Lacerda, ele foi atingido no pé. O famoso crime que ficou conhecido como crime do Galeão. O crime do Galeão. Como morreu um militar, é competência de quem a investigação? É uma competência militar, da justiça militar. E aí, nesse caso, senhores, você tem a aeronáutica investigando e chegando ao mandante do crime. Quem era? O chefe da segurança presidencial, Gregório Fortunato. Gregório Fortunato, como era conhecido como o Anjo Negro, ele era o homem de confiança de Vargas. Era um homem de confiança de Vargas. E era o chefe da segurança do presidente. Qual é a lógica? Foi Getúlio que mandou matar, não é assim? Um homem de confiança do presidente, então foi Getúlio. A investigação vai minar o governo Vargas. Uma crise sem precedente no governo Vargas. Uma crise política. Getúlio chega até a afirmar: o tiro foi no Lacerda, mas atingiu as costas do meu governo. E como atingiu? Foi encontrado no quarto do Anjo Negro, Gregório Fortunato, uma grande quantia em dinheiro. Foi encontrado uma fazenda no nome dele, que era da família Vargas. Então, todos os indícios levavam ao presidente. Começa, então, uma pressão para que o presidente renunciasse. Os militares queriam a sua cabeça, queriam a sua renúncia. Ao defender a renúncia, vamos lá, os militares querem a renúncia, o próprio vice-presidente, que era Café Filho, chegou para Vargas e disse: vamos renunciar, você renuncia, e em seguida eu renuncio. O vice é uma miséria. Em seguida eu renuncio. Aí Getúlio: vocês querem que eu renuncie? Para que eu saia daqui preso. Não irei renunciar. E quem tentar entrar, irei responder à altura. Irei responder à altura. Quem tentar entrar no palácio, eu responderei à altura.
Getúlio já não era aquele homem que a gente conheceu em 30, líder de uma revolução, se fez vitorioso, rasgou 2 constituições, outorgou outra. Getúlio não é mais aquele homem que a gente conhece. Não só a idade, mas Getúlio era um homem que estava minado por dentro. Getúlio tinha perdido o filho mais novo, Getulinho, para a doença, ele tinha morrido. Getúlio era um homem que não tinha, assim, não vivia muito bem no seu matrimônio. Era algo que já estava... Olha, quer desgastar um homem, por maior que ele seja um ditador, é mexer com o que ele ama, a família. Se ele ama a família... Eu vou dar um exemplo que vocês vão lembrar recentemente. Quem foi que minou o presidente Bolsonaro? O ex-presidente? Os filhos. Os filhos. Todos corruptos. Minou o pai. A tal ponto de ele intervir. Veja, esquecer que ele não é pai, ele é presidente de uma nação. Está entendendo? Então, Getúlio... Veja, eu estou fazendo essa analogia, mas Getúlio não cobriu aí corrupção, miliciano, não. Eu estou falando, dando um exemplo que Getúlio, eu estou mostrando, assim como o presidente Bolsonaro ama os filhos, ama a família, o ex-presidente, Bolsonaro também. Mas Bolsonaro perdeu o filho para a doença. Aí o homem já não era mais... Aliás, eu falei Bolsonaro. Veja, sai Bolsonaro da cara. Sai. O ex-presidente, no caso Bolsonaro, ó, Getúlio perdeu o filho para a doença. Então ele estava minado. Getúlio não vai renunciar. Não vai. Só digo uma coisa. Se não tivesse ocorrido o fato que eu vou narrar agora para vocês, Getúlio teria sido deposto por um golpe militar. Getúlio, o fato que vamos narrar agora, retardou o golpe por mais 10 anos. Getúlio, no dia 20, pela manhã do dia 24 de agosto de 1954, o Palácio do Catete, que hoje é o Museu do Catete, no Rio de Janeiro, o Palácio do Catete, ele dá um tiro no peito, dentro do seu quarto, ainda estava de pijama, mas antes ele escreveu uma carta. Essa é a narração oficial. Oficial, essa é a narração oficial. Ele escreve uma carta, certo? E nessa carta ele conta toda a sua trajetória, desde a chegada ao poder, com a Revolução de 30, o que levou à sua renúncia, o que levou ele a tirar sua própria vida. As aves de rapinha querem o sangue do povo brasileiro. Darei o meu em holocausto, em sacrifício. Aí no final ele termina: saio da vida para entrar na história. Pou! O povo no palácio corre. Quando chega no quarto de Getúlio, está Getúlio na cama, morto, e arma ao lado. Esse pijama ainda hoje existe, né? Está no Palácio do Catete, que é o Museu do Catete, no Rio de Janeiro. E é interessante que Getúlio, com a morte dele, a UDN, Carlos Lacerda, pensaram que era o tudo. Meu amigo, foi uma comoção nacional. O povo brasileiro chorou a morte do seu presidente. O seu presidente. Getúlio, acho que ele, do outro lado, eu não pensei que era tão amado desse jeito. Porque o povo brasileiro chorou a morte do seu presidente, a ponto de ter invadido a sede da UDN, destruiu tudo na UDN. Está entendendo? Veja que a morte de Vargas retarda o golpe militar. Porque se não fosse isso, os militares assumiriam em 54. Ficou claro ou não? Se não fosse isso, ele teria assumido. Aí vamos lá. Professor, foi Getúlio que mandou matar? Veja. A história mostra
que foi quem estaria envolvido era o irmão de Vargas, Benjamin Vargas. Porque o Carlos Lacerda era o cara que estava dando trabalho ao governo, minando o governo, bombardeando o governo constantemente, bombardeando a família. Não se sabe, oficialmente foi suicídio. Mas muita gente queria a cabeça dele. Sua política nacionalista não agradava aos Estados Unidos. Veja, é comum, né, você pegar... O presidente tem uma pessoa que escreve para você. Tem, mas aí ele, sim, ele vai ter. Vai ter, inclusive, um homem de confiança que vai escrever tudo que ele está narrando. É? Tem até um filme muito bom na Netflix, mas você tem no YouTube já há muito tempo, que é Getúlio, com Tony Ramos. Tony Ramos trabalha muito bem, né? Muito bom, que mostra esse momento da crise. Mostra esse momento da crise, desse momento aí que Getúlio vai ser minado. Só que com o suicídio, ó, com o suicídio de Vargas, assume Café. Não é Café com leite, não, viu? Café Filho. Olha, todo vice-presidente, a gente tem que ter muito... todo vice a gente tem que ter cuidado. A história recente nos mostra que vice é perigoso. Dilma foi apunhalada pelo vice. Getúlio Vargas sofreu pressão do vice. Está entendendo? Lula, se levar um golpe do vice, não estranhe. Porque é o seguinte, o vice também deseja o poder. Concorda ou não? O vice também deseja o poder. Né? Diga. Não, isso é no final do governo, meu amor. É, do primeiro governo, de 45. Porque aqui ele só volta para o inferno. Né? Ele volta em 45, ó. 45 ele renuncia, aí volta em 51 nos braços do povo, Ele volta nos braços do povo, aí eleito. Veja, Café Filho, ele aproximou-se do partido que deu a maior dor de cabeça a Vargas, a UDN, o partido da oposição. Aproxima-se dele, da UDN, inclusive chega a aprovar uma instrução 113 do SUMOC, a Superintendência da Moeda e do Crédito. Isso favorece a abertura do Brasil ao capital estrangeiro, porque Getúlio era nacionalista, não era? Ele, o Café Filho, era defensor do liberalismo. Uma prova está que ele se aproxima da UDN. Tá? Só que Café Filho, ele se afasta da presidência. E por questões de saúde. Ele era cardíaco, então ele se afasta para cuidar da saúde. Aí, ó, morte do presidente, assume o vice. Afastamento do vice, quem assume? Na ordem, qual é a ordem? Constitucionalmente falando, o presidente da Câmara, Carlos Luz, assume. Ficou poucos dias. Foi afastado numa tentativa de golpe. Assume quem na ordem? O presidente do Senado, aí no caso, Nereu Ramos, que conclui o mandato que era de Vargas. Então veja que momento terrível, né, pessoal? Na história da República Brasileira. Aí no final, vamos ter novas eleições. Só que agora será eleito o presidente Bossa Nova, como ele é conhecido, Juscelino Kubitschek. JK governa de 56 a 61. O lema de seu governo era 50 anos em 5. 50 anos em 5 anos. 50 anos seria o quê?